Boa noite, queridos. É com muita alegria que eu estou aqui nesta noite, depois de um período ausente por causa da saúde, mas graças a Deus, o Senhor tem sido bom conosco, bom com o rebanho, e nós estamos de volta, restaurados, porque Ele é maravilhoso. Nesta hora gostaríamos de encorajá-lo a estar convidando outros. Vamos orar. Pai, graças te damos por esta noite, pela alegria de estar de volta. Maravilhoso Tu és, Deus único, soberano. Aceita a nossa adoração e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito na vida dos pastores e na vida do rebanho. Queremos entregar esse culto nas Tuas mãos, para que Tu faças a Tua vontade. Fala aos nossos corações, manifesta a Tua glória e glorifica-te, Senhor, em o nome de Jesus. Alcança tantos quantos estarão conosco. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Paz e graça, igreja. Como vocês estão? Amém? Quem está feliz com Jesus aí, dá uma glória a Deus. Queria compartilhar com vocês o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, irmão, nesse momento, amém? Nesse culto, nesse serviço que vamos ter a partir de agora. Entregue o seu coração, sua mente, tudo, dê tudo para o Senhor, amém? Deus abençoe. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha vez será recompensada.
faria faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas, Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas, Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Leva-nos além. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh, mais do teu poder, mais do teu poder, Senhor, mais da tua unção, mais do teu abraço, mais da tua presença, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Nós queremos ir além contigo, Senhor. Oh, leva-me. Mais o teu poder. Render a
Leva-me além de mim mesmo, Deus. Leva-me além das distorções do meu caráter, Deus. Senhor, leva-me além, Deus. Leva-me além das minhas limitações. Leva-me além das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus planos, Senhor. Os meus planos comparados aos teus são pequenos demais. Eu quero trilhar os teus caminhos, Senhor, porque eles são mais altos do que os meus. Leva-me pelos teus caminhos, Senhor. Guia-me pelas tuas veredas, Deus. Leva-me, Senhor, eu andarei pelos teus caminhos. Leva-me, Senhor, mais de ti, menos de mim, Senhor, e que diminua eu. Mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, e que diminua eu. Mais de ti. Queridos, nós vamos continuar louvando a Deus, só porque agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E a maneira de fazê-lo está aí na nossa tela. Também queria compartilhar com você um testemunho que eu ouvi essa semana e falou muito ao meu coração. Uma mulher chegou próximo ao seu pastor e disse que queria conversar com ele. O que ela queria falar, ela disse: pastor, eu tenho observado que os irmãos na igreja, vários irmãos na igreja, são abençoados, a vida deles caminham, eles prosperam. E eu não, a minha vida não anda, não vai para frente. E eu estou sempre muito endividada, muito cheia de cartões de crédito. E o pastor dela fez uma pergunta: como que estava a vida dela com os dízimos e as ofertas? E ela disse assim: ah, pastor, eu quero confessar que eu nunca fui fiel. Eu coopero, sempre estou cooperando com as pequenas moedas. E ele disse: está aí o seu problema. E ela aceitou o conselho, foi para casa e consertou a vida dela. E ela disse: a partir de hoje, eu quero ser uma fiel dizimista e ofertante. Passado alguns dias, ela procurou novamente o seu pastor, dizendo: pastor, minha vida mudou. A partir do momento que eu acertei os meus dízimos e as minhas ofertas. E eu tinha uma causa na justiça e ela foi liberada e eu recebi $750 mil. Querido, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não falha. E se você for fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, certamente o Senhor haverá de abençoá-lo. Vamos orar. Eu gostaria de orar principalmente com você que tem tido dificuldade nessa área. Pai, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de sermos participantes da Tua obra com aquilo que o Senhor nos confere. Nesta noite, eu te peço que o Senhor ajude aqueles que têm tido dificuldades nesta área. Abençoa os que são fiéis e ajuda-nos a continuar sendo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Mateus 8. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram.
Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá e ele vai. Digo para outro, venha cá e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: Socorro, Senhor! Nós vamos morrer! Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Bom Pastor de Orlando. É com alegria muito grande que nós recebemos vocês, não somente da Igreja Bom Pastor, mas vocês que estão conectando conosco pelas redes sociais aqui nos Estados Unidos, no Brasil e por onde tiver algum brasileiro que queira participar deste culto conosco. Sejam todos bem-vindos. A passagem de hoje à noite, que já foi lida anteriormente, apresenta para nós a bela história da tempestade no Mar da Galileia, como nós acabamos de ouvir, no capítulo 8 de Mateus. Esta passagem, ela também está descrita em Marcos e Lucas. Eu tenho falado várias vezes sobre os evangelhos sinóticos, que são esses três evangelistas escrevendo praticamente sobre os mesmos assuntos, talvez com palavras diferentes aqui e acolá, mas falando dos mesmos episódios que aconteceram naquele tempo com Jesus, a partir de Jesus e com seus discípulos. Nesta noite, a pergunta que paira no ar desde então e que nós precisamos refletir, e eu convido você para refletir comigo, é esta pergunta que Jesus lança para os discípulos lá no Mar da Galileia: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Uma pergunta
que ele deixa talvez naquela tarde, talvez naquela noite, não sabemos exatamente a hora quando a tempestade ocorreu e quase que aquele barco tão simples, tão limitado, foi à deriva. Era praticamente o temor dos 12, não de Jesus. E Jesus então, que dormia naquele barco, levanta e faz esta pergunta: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Ou, em outro evangelista, homens de pouca fé. E Marcos é o único evangelista que se atreve a dizer: por que vocês são covardes e não creem, não confiam? Mas a pergunta que eu quero começar a pregação desta noite e convidar você para andar comigo nessa trajetória da Bíblia hoje à noite comigo é: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Esta pergunta feita aos discípulos é também feita a nós igualmente, porque todos somos discípulos de Jesus. A pergunta está relacionada a essa questão da fé, do confiar, do crer, do depender, da relação com Jesus, que tudo pode, inclusive frente a essa tempestade que quase solapava o barco e a vida de todos eles. O que é fé? Para começar então a conversa, o que é fé? Hebreus 11 vai definir isso para nós, dizendo que fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que ainda não se veem. Certeza daquilo que se espera e convicção de coisas que eu ainda não vejo. Isto é fé segundo Hebreus. Eu sei que você já vivenciou muitos momentos na tua vida sobre esse convite de crer, esse convite de depender, de esperar e de deixar Deus manifestar-se na tua vida. Se a fé bíblica, da qual nós todos somos convidados a refletir nesta noite, encontra espaço no meu coração e no teu coração, a fé bíblica não pode ser outra coisa, meus irmãos, senão essa certeza, apesar de não ver, apesar de não tocar, essa convicção de que aquilo que Deus falou vai de fato acontecer. Só me resta esperar. Não esperar de uma maneira negativa, mas como alguns vão falar, com um pensamento positivo, de maneira alguma. É esperar com a certeza de que o que Deus falou, Deus vai cumprir. Eu posso não ver, mas eu estou convicto que Deus fará. Esta fé bíblica, que era a pergunta de Jesus para os 12, esta fé bíblica na pergunta de Jesus nos alcança nesta noite. E na bela passagem de Mateus, o texto abre com aquele leproso. Havia um leproso que, ao encontrar-se com Jesus, sabendo que Jesus era a única esperança possível de cura para a sua lepra, ele cai perante Jesus de joelho, em adoração, e diz o seguinte: Senhor, se tu quiseres, eu serei curado. Vejam vocês que o leproso, ao se aproximar de Jesus em fé, ele se lança no ato de adoração, de entrega total, de rendição, dizendo: eis o único homem possível de me curar dessa lepra. A lepra, para aquela época, implicava em uma retirada da sociedade, uma retirada da família, uma exclusão de tudo e de todos. Uma vez que alguém era acometido de uma lepra, o próprio sacerdote tinha que determinar a extradição dessa pessoa para um lugar bem longe, onde somente os leprosos podiam viver. Este homem encontra-se com Jesus e sabe de uma coisa: ele crê, ele sabe que Jesus é o único que pode curar a sua lepra e devolver o sentido existencial, a vida
total, a possibilidade de retorno à sua família, à sua igreja, ao seu trabalho, ao seu lar, à sociedade. E ele diz para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor me curará. É maravilhoso esse ato de fé desse leproso. Ele não aproxima em dúvida. Ele não pergunta se Jesus pode ou não. Ele tem certeza absoluta. Se o Senhor quiser, o Senhor me curará desta lepra. E Jesus responde: eu quero, e você será curado. Nós aproximamos de Jesus movidos por tantas forças, quase sempre da dúvida. Muitas vezes pela emoção. Às vezes a gente não tem uma maturidade espiritual suficiente nesse relacionamento com Jesus. A gente crê, mas não crê. Depende do vento. Se o vento sopra favorável, eu creio. Mas se o vento soprar contrário, eu vou com o vento. Não é o caso desse leproso. O Senhor pode, mas se o Senhor quiser, ele joga para Jesus a sua fé, ele joga para Jesus a sua dependência e ele afirma: eu sei que o Senhor tudo pode, basta o Senhor querer. Meus irmãos, Deus não quer o sofrimento da humanidade. Deus não se alegra com a nossa lepra. Jesus não iria permitir esse homem sair leproso da sua presença, depois desse ato de adoração e muito mais desse ato de fé. Se o Senhor quiser, o Senhor me curará. Jesus o curou. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós precisamos lembrar também desse leproso que, em fé, por si próprio, orando por si mesmo, pedindo a cura da sua própria lepra, ele não aproxima em dúvida: se o Senhor quiser. Nós nunca podemos aproximar de Jesus dando ordens, comandos, estabelecendo condições, mas em humildade, em adoração, em fé. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Isso faz uma grande diferença, porque nós não nos aproximamos de Jesus, quase sempre nunca, com essa atitude de abrir todo esse cenário, essa possibilidade da graça se manifestar, da cura se realizar. Se o Senhor quiser. Deus é amor. Deus não pode se alegrar com a nossa miséria, o nosso sofrimento. Ele até pode permitir, mas o prazer de Deus é que nós todos vivamos curados, neste caso, da lepra. Jesus não se alegra e nem quer que esse homem saia de volta para a vila do isolamento. Jesus o cura e Jesus o devolve outra vez à sociedade, ao lar, à vida, ao sentido de tudo, porque era o que ele queria. Assim como Jesus desejava a cura daquele homem, na mesma perspectiva, meus irmãos, Jesus também deseja curar você. De qualquer que seja o teu mal, de qualquer que for a tua doença, o desejo de Jesus é curar a cada um de nós. Na sequência do texto, há um outro personagem. E esse personagem não é cristão, não é judeu. É um capitão do exército romano chamado centurião. Este capitão, que cuidava de 100 soldados romanos, aproxima-se de Jesus não a favor dele, mas a favor do seu escravo, do seu empregado que estava doente. É interessante notar que muitas vezes Jesus também pode ser buscado, não por mim, pela minha cura, mas pela cura de outra pessoa. E esse capitão se dirige a Jesus e diz: Senhor, o meu empregado está enfermo, de tal maneira, sofrendo tanto, que ele está inclusive paralisado. Se o Senhor puder, e eu sei que o Senhor pode, cura este meu empregado, o meu escravo.
Jesus olha para aquele homem sem referência religiosa, sem conhecimento da Bíblia, sem experiência de fé, sem o batismo do Espírito Santo, sem conversão. Ele não tinha noção do plano de salvação. É um homem que se coloca diante de Jesus porque sabia que ele era profeta, ele era rabi, ele era o mestre e que certamente ele tinha ouvido falar que ele curava e intercede pelo seu escravo. Tenha misericórdia do meu criado. Jesus olha para aquele homem e fala: eu irei curar. Eu irei curar. Imediatamente Jesus responde. Ele fala: não, Senhor, não. Eu não sou digno de que o Senhor entre no meu lar, na minha casa. Por que que esse homem não recebe a visita de Jesus na sua casa, quando tantos de nós desejaríamos que ele viesse até a mim? E que talvez uma vez na minha casa eu trancaria a porta para ele nunca sair? Porque o Jesus que muitas vezes eu quero é meu somente. E este homem diz: não, eu sou um homem de autoridade. E eu sei que o Senhor é um homem muito ocupado. Eu não quero tomar muito tempo teu. Eu não quero atrapalhar a tua jornada. Eu quero apenas uma coisa. Fala uma palavra de cura. Uma única ordem tua, e o meu empregado lá em casa, eu creio, por causa da tua palavra será curado. Jesus olha para aquele homem e fala: em todo Israel, eu nunca vi fé como esta. Mas por que não? Na Terra Santa, com os muitos profetas, com os escribas, os fariseus, a escritura por toda parte, e ninguém até então, naquele momento, tinha se colocado diante de Jesus com a capacidade de crer apenas na palavra, na ordem de Jesus. Em todo Israel, eu nunca achei uma fé como esta. Jesus ficou maravilhado, porque este centurião, este capitão do exército romano, sem base nenhuma das escrituras, está rendendo-se perante a soberania do Todo-Poderoso, dizendo: fala uma palavra, fala uma única palavra e ele será curado. Meus irmãos, o que nós precisamos na caminhada da fé não é que Jesus se movimente daqui para lá, e nem tampouco que eu faça peregrinação nenhuma, sacrifício tampouco. O que nós precisamos é que ele fale, que a palavra de fé, a palavra de cura, a ordem seja emitida da boca do Todo-Poderoso. E Jesus falou, e Jesus disse: o teu criado está curado, vá para a tua casa. E ele chegou, o empregado estava curado. Que fé é esta que causou tamanha admiração em Jesus, como ninguém nunca antes? É também um convite para você, é também um convite para mim, perguntar muitas vezes: eu confio na palavra que está escrita, na palavra que está dita, ou eu me baseio por outros ensinamentos? Quão poderosa é a palavra de Jesus na minha caminhada de fé? Jesus fala uma palavra, tão somente a tua ordem, a tua palavra é o suficiente, e nisto eu me apoio. Eu não vou te incomodar, eu não vou estabelecer condições nenhuma, apenas uma palavra tua é suficiente para curar. A palavra é o centro, o porto seguro da nossa caminhada de fé. Jesus precisa falar sempre. A palavra é a lâmpada que alumia a nossa caminhada, dissipando trevas, inseguranças, incredulidade. Caminhando um pouco mais em Mateus, agora no capítulo 15, eu quero recordar uma mulher chamada Cirofenícia. Não é o nome dela, é apenas uma designação e identificação dessa mulher, que nos dias de hoje seria o Líbano. Uma mulher libanesa que fica sabendo que Jesus chega na sua região. Não tem nome. Essa mulher sai desesperada atrás do rabi que chega na sua região e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha única filha está endemoniada. Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus não ouve, Jesus não a escuta. E ela continua gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. E os discípulos levantam em defesa da ordem. Vamos mandar essa mulher embora. Vamos calar essa mulher, vamos emudecê-la, porque ela está perturbando a ordem do ministério, o culto. Quem é essa mulher que não respeita o mestre? E ela fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus então, depois daquele silêncio, daquela aparente ignorância da presença dela, que não é o caso, vira para ela e fala: eu não vim para você, que é uma mulher gentílica, eu vim com a missão explícita para salvar a Israel. Não há mais então o que você pode fazer. A mulher só tinha uma alternativa: pedir desculpa, lamentar a sua miséria e voltar para casa. E encontrar a sua filha endemoniada de anos, talvez. Não. A mulher levanta outra vez e confronta Jesus em fé, em determinação. Meus irmãos, ela estava diante do único possível de libertar a sua filha dos demônios. Ela não quer saber se ele é o profeta exclusivo para os judeus, aquela nação exclusiva, separada, santa, eleita. Ela talvez fosse, naquele momento, a pior pessoa de uma exclusão social religiosa. Mas ela sabia de uma coisa: se há solução, eu nem entendo o que esse homem está falando. Eu só sei de uma coisa: é ele a minha solução. Ele é o filho de Davi. E eu vou continuar clamando: tenha misericórdia de mim. Jesus vira para ela e fala: não é justo pegar o pão dos filhos, no caso dos judeus, e jogar para os cachorrinhos. Meus irmãos, o que Jesus está querendo fazer com essa mulher? A mulher está desesperada, a mulher está gritando, a mulher está ao ponto de morrer, porque ela não vai desistir até Jesus fazer alguma coisa. E Jesus fala para ela, numa segunda palavra difícil, o que Jesus está querendo? Ele está querendo que essa mulher vá embora, ou ele tem outro propósito? Ele já tinha dito: eu não vim para você, eu vim para os eleitos de Israel. Segundo ponto, não é justo pegar o pão e dar dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher volta para ele e diz: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu não quero, porque eu não sou filha, eu entendo até que eu não sou judia, eu não posso sentar-me à mesa como filha, mas eu vou comer das migalhas que caem da tua mesa. Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, grande a tua fé, mulher, grande a tua fé, que seja feito como você crê. A mulher saiu, voltou para casa. Pela primeira vez, ela encontra a sua filha curada. Pela primeira vez, ela encontra a filha em paz, adormecida, livre dos demônios. Porque essa mulher perseverou na fé. Ela podia ter desistido. Ela teve tantos contrapontos, tantas resistências dos discípulos, de Jesus, da situação. Eu não sei você, se Jesus te ignorasse diante de um pedido, se você voltaria no próximo culto. Eu acho que não. Se Jesus ignorar as minhas orações, as minhas petições, é provável que eu vou sair por aí lamuriando um bom tempo. Não voltarei mais a essa igreja. Essa igreja não é digna de mim. O Deus dessa igreja não me ouve, não me atende. Deus não faz como eu quero. Deus parece surdo às minhas petições. Há tanta coisa que a gente arruma e quer justificar o nosso rompimento no caminho da fé. O caminho da fé requer perseverança. As coisas espirituais não são fáceis. As coisas espirituais não estão à disposição de todos nós, a hora que queremos, como queremos.
Jesus nos traz a Ele numa conquista total e absoluta da fé que entrega, que persevera, que não é uma fé conveniente. Quantos de nós recebemos aquilo que tanto queríamos e depois que a gente come, lambuza a boca, a gente muda de direção, muda de ideia? Os compromissos, as relações, você sabe muito bem do que eu estou falando. As bênçãos espirituais, o caminho da fé, essa relação com Jesus é uma fé perseverante. Ele pode não fazer hoje, mas eu não vou desistir. Ele pode não responder a minha oração agora, mas eu vou continuar. Eu vou orar hoje, eu vou orar amanhã, eu vou orar, eu vou gritar. Os discípulos vão tentar me calar, mas eu não vou desistir. Ele vai falar que ele não vai me dar pão porque eu não sou filho. Eu vou comer da migalha, mas eu não vou sair daqui até Jesus me abençoar. Será que a fé, a minha e a tua, ela tem essa perspectiva de perseverança? Ou hoje eu sou alguém que professa a fé e amanhã não? Está muito em voga as pessoas partirem por aí no primeiro gesto de uma dificuldade, de qualquer situação que não encontra, que não lhe dá uma resposta imediata, quase que automática. Eu aperto o botão e já quero que Deus faça. Não é assim. Jesus nos traz a uma relação de fé perseverante. E agora então, para chegar à tempestade. Vejam vocês, nessa passagem Jesus encontrou-se e curou o leproso. Jesus ouviu o pedido do centurião, do capitão romano, e curou o seu criado. Um pouco mais adiante, Jesus encontrou-se com essa mulher cirofenícia e libertou a sua filha dos demônios. Mas a tempestade que finalmente encerra o episódio, termina aquele dia que solapava aquele barco naquelas ondas, e diz a Escritura em outro evangelho que as ondas eram tantas que a água subia e cobria o barco todo e que estava enchendo o barquinho ao ponto já dele naufragar. Jesus dormia o sono do justo, cansado. Claro, Jesus é Deus, mas Jesus é homem. O Jesus homem estava cansado, estava dormindo, e os discípulos que andavam com ele, que tinham visto tantos milagres acontecerem, inclusive eles viram a cura do leproso, eles ouviram da cura do empregado do centurião e tantos outros milagres. Esses discípulos ficam desesperados diante daquela tempestade. E eles não entendem que eles têm fé. Eles não entendem que eles já caminharam uns bons quilômetros no caminho da fé. Eles não entendem que eles têm poder espiritual na dependência de Jesus, porque quem crê pode sim operar milagres na dependência de Jesus. Clamar, falar: Senhor, no teu nome, isto vai mudar, ou isso vai acontecer. Os que são chamados para a caminhada da fé passam a imitar, ou seja, a viver tal qual Jesus. Mas não. No desespero, eles perdem a referência. No desespero, eles esquecem tudo aquilo que já viram. No desespero, eles esquecem das suas próprias experiências de fé. E todos, unanimemente, vão a Jesus dizendo: Senhor, 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 desperta, acorda. O Senhor não se incomoda de ver que nós estamos ao ponto de naufragar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Jesus levanta e acalma a tempestade, ordena ao mar e ao vento que causava a tempestade que acalmassem. Depois que ele acalmou a tempestade, ele vira para eles, como que numa reprimenda, e lança essa pergunta: pois bem, meus 12 valentes, meus 12 discípulos, minha igreja que eu estou edificando, por que vocês estão tão tímidos?
Ou como eu já repeti em Marcos, por que vocês estão tão covardes que vocês não são capazes de exercitar a fé que eu já tenho dado a vocês? Vivam pela fé, exerçam a fé. Não, fé não é um conceito para ser falado. Fé é vida. Fé é exercício. Fé é um estado de ser. Vocês andam comigo, mas vocês não confiam. Vocês professam que são, mas na hora exata, diante de uma tempestade, vocês esquecem que eu, inclusive, estou no barco. E se vocês naufragarem, eu também vou naufragar juntos. Será que a gente esquece que Jesus nunca vai nos abandonar? Jesus está no barco, Jesus está em todo lugar onde um filho e uma filha dele estiver. Qualquer coisa que lhe acontecer, acontecerá também a Jesus. E então ele pergunta, por que vocês são tão tímidos? Essa pergunta, ela termina essa pregação dessa noite. Eu sei, eu falo por mim mesmo, eu sou um homem que está no caminho da fé, aprendendo a cada dia pela graça. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou exemplo de nada, não sou exemplo para ninguém. Eu dependo desse Jesus que a cada dia é o meu porto seguro. É o Jesus que me ensina a crer. Meus irmãos, a vida nunca vai ser fácil. As coisas nunca estarão todas resolvidas ao ponto de eu não precisar de depender de Jesus, dessa manifestação dele na minha vida, curando a minha lepra, curando a quem eu peço, pelo meu empregado, por um parente, por um amigo, clamando pelo outro, por um parente como a filha dessa mulher Sírio-Fenícia. E quando eu me encontro no meio de uma tempestade, não é para desesperar. Mas Pedro, numa outra passagem, se desesperou. Jesus disse para Pedro, salta do barco e vem até a mim. E Pedro, como corajoso que sempre foi, saltou do barco e começou a andar por cima do mar bravio. Era também uma outra tempestade. Mas de repente ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, para as tempestades, para todos os encontros das ondas. E ele teme e começa a afundar, ele grita, Jesus, tem misericórdia de mim. Quando tirarmos os olhos de Jesus, este é o caminho, nós vamos sempre para o fundo. Nós perdemos a referência, nós perdemos o foco. Mas Jesus, que é misericordioso sempre, porque de fato ele é, então ele vem nos salvar. Pedro é resgatado por Jesus. Ele o salva e vira para ele e fala a mesma coisa. Ô Pedro, você é um homem de pouca fé, de pequena fé. É interessante pensar que um homem como Pedro não passa no teste de Jesus como aquela mulher passou. Porque para ela Jesus diz, grande é a tua fé, mulher. Ao centurião, nunca achei uma fé como a tua. Ao leproso, eu quero e eu vou te curar. Por que nós não experimentamos mais da cura, dos milagres, dessa manifestação divina nas nossas vidas? Simplesmente porque nós somos tímidos. Nós confiamos, mas nós duvidamos. Nesta noite, eu quero convidar você para mudar de posição. Deixa o terreno da dúvida, deixa o terreno da incerteza. Volta-te para o lugar onde nós fomos colocados, para o caminho que nós fomos chamados. Fomos todos chamados para o caminho da fé, desde o primeiro dia da igreja, e será assim para todos sempre. A fé, então, meus irmãos, é nessa experiência, para mim e para você, o que Isaías também coloca, Isaías capítulo 41, e com isso eu vou encerrando a mensagem desta noite. Isaías, o profeta messiânico, diz o seguinte: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo,
pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, diz o Senhor. Eu o segurarei com a minha mão, diz o Senhor. Eu o segurarei com a minha mão direita, que é a minha mão vitoriosa. Há esperança, há salvação para quem ainda está no caminho da dúvida, da incerteza. Hoje eu creio, amanhã não. Deus que é misericórdia, Deus que é o nosso Pai, vem ao nosso resgate e Ele cuida de nós exatamente como está escrito. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esta noite é uma noite para crer que a partir de hoje, nunca mais a gente ouça essa pergunta: por que vocês são tão tímidos, homens de pouca fé? Que o Senhor nos abençoe e até o próximo domingo. Chegamos ao final de mais um culto. Depois de uma palavra tão abençoadora, Deus tem usado a vida do pastor Mário de uma forma muito linda e ele tem nos abençoado muito através das suas mensagens. De uma forma muito especial, eu queria agradecer ao pastor Mário. Que bênção que você tem sido, amado pastor. Como eu disse a você pessoalmente, você tem sido um amigo mais chegado do que um irmão. Obrigada por nos substituir num tempo tão delicado, quando o pastor Ubaldo e eu não tínhamos condições nenhuma de estarmos pregando a palavra, e você com tanta alegria o fez por nós. Deus o abençoe. Só os céus para recompensá-lo. O nosso muito obrigado. Queridos, no próximo domingo, 27 de setembro, nós voltaremos aos nossos cultos presenciais, se Deus quiser. Estamos muito felizes e satisfeitos de poder anunciá-los isso e também de voltarmos a nos vermos e a nos reunirmos. Nós vamos orar pedindo a Deus que abençoe a sua semana. E muito obrigada por fazer parte conosco e estar conosco nesta noite. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Pai, por aqueles que participaram conosco desse culto tão abençoado. E agora eu quero abençoar as famílias para que tenham uma semana guardados e protegidos. Eu abençoo os nossos ouvintes, guarda-os, continua livrando. Oro também para que o Senhor esteja tocando na saúde daqueles que estão precisando de uma bênção nesta área. Tem misericórdia daqueles que estão hospitalizados. Tem misericórdia daqueles que, ó Deus, foram contaminados pelo Covid-19, assim como tu tivestes misericórdia de nós, que o Senhor estenda e visita com a cura. Pai, aceita a nossa gratidão e a nossa adoração por esta noite, por este culto tão abençoado. No nome de Jesus, Deus o abençoe. Meus irmãos, ao final deste culto, eu quero convidar você para receber a bênção do Senhor para hoje e para toda a semana. Curva a sua fronte e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, sejam com todos vocês, meus irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém.